ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? É isso que funciona, como o nosso pastor estava falando aqui ontem, né? Nós não devemos desprezar a palavra de Deus, vocês vão prestar atenção. Amém? Nós vamos hoje lá no livro de Filipenses. E outra coisa, pessoal, o que Deus está falando para a gente é para a gente colocar em prática. Está com frio, Senhor? Tá? Deixa eu casar aqui. Então você, irmão, está com frio? Está com frio, certo? Eita! Mas não chegou esse frio que você está procurando aí, não. Lá no livro de Filipenses, pessoal, acharei. Mas é para você abrir o seu coração, para você entender a palavra. Não adianta a gente ouvir e não entender. Glória a Deus. Lá em Filipenses 2, versículo 1. Acharei? Filipenses 2, 1. Ele está falando assim, Portanto, se há alguma... Não. Vamos pegar do Filipenses 1, versículo 27. Acharam aí? Filipenses 1, 27. Olha o que está escrito aí, Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e mais o que, pessoal? E à santidade, não é isso? Então vamos lá. Ele está falando, somente deveis portar-vos dignamente, não é isso? Dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e nos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito. Vamos dar uma paradinha aqui também para a gente entender isso, pessoal. Presta atenção no negocinho que eu vou falar com vocês. Quando nós somos de Deus, né? Não que você vai fazer uma coisa fingida, não é isso. Mas você tem que prestar muita atenção quando você está perto dos seus irmãos, quando você está perto dos seus parentes. Você vai almoçar de não tem? Você junta a família, você almoçar de domingo, você vai no dia que você resolver. Você tem que vigiar muito a sua atitude, o seu comportamento. Porque a sua família, muitos deles não conhecem Jesus. E eles não leem a Bíblia. Então eles vão conhecer Jesus através de você. E você fala, o que você faz. Vamos supor assim, estou lá na mesa almoçando com a minha família, do nada eu solto um palavrão. Não é um bom exemplo que eu estou dando como uma cristã. A minha família, estão entendendo direitinho? Então você tem que observar, você tem que ser uma pessoa de Deus no seu trabalho, na rua, tomando banho dentro de casa, aonde você for, você carrega aquele temor de Deus. Você tem que vigiar para você não pecar. Você peca, depois você não tem como ajudar aquela própria pessoa que fez você pecar, você não tem como ajudar mais ela. Você caiu naquela lápide do inimigo, vocês estão entendendo direitinho? Eu sou uma pessoa que eu vigio muito isso. Muito. Eu estou lá, eu escuto o outro. Não é que eu não amo ele, mas eu vigio para não me deixar levar para uma conversa. Não tem nada a ver com Deus. Porque é impressionante. Às vezes você faz 200 coisas certas, ninguém vai falar nada para você, vai só te observar. Mas se você fizer um errado, o diabo vai fazer a pessoa cair em cima de você por causa daquilo ali.
Não que você seja uma pessoa perfeita, não existe ninguém perfeito. Mas o demônio ele fica procurando coisas para jogar a pessoa contra você. Você entendeu? Às vezes o diabo faz isso até sem motivo, sem você dar um motivo. Imagina dando motivo. Entendeu? Hã? Então a gente tem que observar, por isso que ele está falando aqui, ó. Somente debate portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Se eu falo que eu sou uma cristã, então eu tenho que agir como uma cristã. Como o meu pastor Mota fala lá. O filhotinho lá, o pintinho, né? Ele é filhotinho de quem? Da galinha. Então, como é que ele vai fazer igual a mãe dele faz? Você está entendendo? Ele vai cantar como, por exemplo, a cadelinha, a cachorrinha, né? Ele vai falar como latir, né? Como o pai. Ele tem a mesma linguagem. Não existe um cachorrinho miar. Mas por quê? Porque ele não é filho de um gato. Ele é filhote de um cachorro. Então, se ele é um filhote de um cachorro, uma cachorra, se ele é um filhote de uma cadela, ele vai latir como uma cadela. O gato, não tem como o gato latir. Mas por que não? Porque ele não é um filhote de uma cadela. Ele é um filhote de uma gata. Então, se ele é um filhote de uma gata, ele vai fazer o quê? Ele vai miar como uma gata. E se nós somos filhos de Deus, como que nós devemos se comportar? Como que deve ser a nossa linguagem? A linguagem de Deus. Você já viu Jesus xingar? Já viu Jesus? Aquele ali vai perder a perna, ficar sem as duas pernas. Você não vê Jesus fazendo essas coisas. Você não vê Jesus falando, juntando com os discípulos para meter o malho no Judas. Você não vê essas coisas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Entendeu? Porque você vai lá, você vai passear, você vai no almoço ou no teu trabalho. As pessoas que não conhecem Jesus, eles ficam observando as suas atitudes. Então, se você é filho de Deus, eu tenho que me comportar como filho de Deus. Deixa o pessoal falar. Vocês querem falar problema dele, para você é diferente. Você carrega a luz de Cristo, você resplandece Cristo. Entendeu? E resplandecer Cristo não é que você vai ficar de cara amarrada, entendeu? Não vai conversar com ninguém. Não é isso não, gente. Você pode conversar, você pode rir. Só que você está lá brincando, conversando, rindo. Cara, sei lá, veio com uma piada indecente. Opa, peraí. Isso aqui eu já não posso rir disso. Isso aí já tem que vigiar. Você está rindo, brincando, conversando, a pessoa vem meter o mar no outro. Opa, parar por aqui. Então você vai se controlando para você não errar o alvo junto com aquela pessoa, né? Porque a gente não podemos ir pelo conselho dos ímpios. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado os que não andam segundo o conselho do ímpio. O ímpio acha graça de pornografia, o ímpio quer falar mal dos outros para você, o ímpio é terrível. Você está entendendo? Você não pode se deixar levar, porque você representa Jesus Cristo naquele lugar. Você sabia disso? Eu e você, nós somos representantes do Senhor Jesus aqui na terra. Quando você vai no trabalho, você representa Jesus no teu trabalho. Se você está na tua casa, você representa Jesus na tua casa, você representa Jesus na escola. Se jovens e meio vai para a escola, o pessoal está lá mentindo para a professora, falando coisa pornográfica. Você não tem que se envolver com isso. Você tem que se comportar como cristão. Pastor, está lá, vamos chamar de careta, vamos dizer que eu sou sem graça. Deixa eles falar o que eles quiserem. Eu sou de Jesus, eu vou representar Jesus e vou agir como Deus. Seguindo o exemplo de Cristo. Como Jesus agiria se estivesse no meu lugar. Você não entende isso? Não. Então,
Ele está falando aqui, somente devais portai dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer que vos veja e quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis aonde, pessoal? No mesmo Espírito, combatendo juntamente o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Nem todo mundo combate com ânimo a fé no Evangelho. Tem gente que um ora, o outro não quer orar, um busca Deus, o outro não busca, um vai para a igreja, o outro não busca, não vai. A gente tem que combater com a mesma fé, como a Natasha pregou aqui ontem, né? Tem irmãos aí no mundo, gente, que querem ter uma oportunidade que a gente está tendo aqui, hoje não tem. Lugares aí que é proibido você pregar a Bíblia, é proibido você ler a Bíblia. Se pegar você com a Bíblia na mão, já era. Você entendeu? Então a gente precisa buscar Deus. Mesmo ânimo, não desistir. Ser perseverante na fé. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis. Porque às vezes você se espanta. Tem coisas que acontecem que você fica de boca aberta. Meu Deus, mas que mundo que a gente está, tal. Você está entendendo? E ele está dizendo, em nada vos espanteis dos que resistem. Não tem hora que você fica assim, como não é possível. Aquela pessoa ali, pastor, prega, a pessoa não, é dura de coração, a pessoa não aceita, a pessoa não muda. Você entendeu? Tem uns que até desanima da fé, por causa de lá. Você não tem que desanimar da fé. Por causa dos outros. Você está olhando para a pessoa errada. Você tem que olhar para quem? Para Jesus. Já pensou se for desanimar da fé? Aqui nesse ministério aqui, quantas pessoas já passou por aqui? Não está aqui, mas estão em outra igreja. Saíram daqui, foram para outra igreja. Mas por quê? Mas tem uns que foram morar longe, hoje mais bem, mas estão bem com Jesus. Outros passaram por aqui, insistiram no pecado, mesmo Deus me usando, morreram. E não se converteram. Outros passaram por aqui e estão aqui até hoje. Estão aí firmes na fé. Outros passaram por aqui e não ficaram por aqui, se desviaram, estão por aí muito sofrendo para uma coisa. Você já imaginou que isso tudo que passou, se eu fosse desviar da minha fé? Hã? Não vou para a igreja não. O Bernardinho foi para a igreja e saiu. No outro dia também foi para a igreja e morreu. Não quer saber mais de igreja não. Eu estaria fazendo errado. Porque no meio desse grupo tem pessoas que estão com Jesus. Eu não posso desistir da minha salvação daqueles que querem Jesus por causa daqueles que não querem. Hã? Até Jesus, quando foi pregar lá para aquele povo lá no livro de João, teve pessoas que ficaram, alguns creram, e os outros que queriam fazer? Crucificar Jesus, matar Jesus, não é todos que creram. Sim ou não, pessoal? Então, tu já pensou se aqueles que creram fossem olhar para aqueles que não estavam crendo? Não é para você fazer isso. Você tem que lutar pela sua salvação. A salvação é individual. A gente vai fazer o seguinte: aqueles que são duros de coração, aqueles que não aceitam, aqueles que não, a gente vai orando por eles. Por isso que o apóstolo Paulo está falando para você não vos espantar. O que ele está falando? Ó? E nada vos espanteis dos que resistem. Resistem o quê? A palavra. Tem gente que resiste à palavra. O pastor está falando para amar, a pessoa está odiando. O pastor está falando para perdoar, a pessoa não perdoa. Entendeu? Tem uns que resistem. Não, também não é bem assim, não. Esse pastor, seu pastor é cheio de coisa. Entendeu? Então, lá na igreja de Bernardinho não precisa nada disso, de dar dízimo, de perdoar ninguém. Mas vai ver a vida das pessoas como é que está lá. Hã? Casamento já acabou.
mulher de muita marido de outra, tudo que elas falaram. Entendeu? Os filhos, tá aí no mundo, eles sabem o que está acontecendo, a vida da pessoa está de cabeça para baixo. Você entendeu? Então ele está falando aqui. O que para eles, na verdade, é o que, pessoal? Na verdade, é indício de perdição. Os que resistem é indício de perdição, gente. É um caminho de perdição sem volta. Como o pastor hoje estava pregando aqui, né? Lá no Hades, não tem nada que tem aqui na terra, não, gente. Eu, quando era do mundo, eu estava prestando atenção no que o pastor estava pregando ontem, ele estava pregando, eu estava meditando nisso. Eu, quando era do mundo, eu quando ficava nervosa, quando achava assim que estava muita pressão, o que eu fazia? Como eu não conhecia Jesus, hoje não, hoje eu conheço Jesus, eu tenho Jesus como meu refúgio, como a minha fortaleza. Então, quando eu estou passando um negocinho, eu vou me refugiar em Cristo, na palavra, na oração. Mas como eu não conhecia Jesus, eu ia me refugiar nas drogas. Eu ficava nervosa, eu ficava preocupada, eu ficava ansiosa, e quando as coisas apertavam para mim, eu ia querer. Claro que não adianta, né? Não adianta, aquilo ali é uma ilusão, mas não, muita pressão, problema, vou cheirar um negocinho para me acalmar. Não acalmava nada. Lá no Hades não tem isso não, pessoal. Como o meu pastor estava pregando aqui ontem, entendeu? Lá no Hades não tem, vou tomar um negocinho para esfriar minha cabeça, não vai esfriar nada para a pessoa pensa. Vou sair ali com a mulher, com o homem ali para poder me distrair, não tem nada disso. Você ainda sai com o diabo, porque ele nunca vai estar lá. Entendeu? O único que vai estar lá é ele. Não tem mais, lá não tem nada disso, não. Entendeu? Então, a gente tem que vigiar, tem que ver, porque para aqueles que resistem, é indício de perdição. A pessoa resistia à palavra, por isso que Deus falou com Saulo. Ele disse assim, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti recalcitar, Paulo, contra ele não teimar. Tem gente que é meio teimoso. O pastor está falando uma coisa e você está falando outra. O pastor está falando uma coisa, não, mas não é bem assim como o pastor está falando, a pessoa está fazendo outra. Então ele está falando aqui, ó. O que para eles, na verdade, é indício de quê, pessoal? De perdição. Mas para vós é de quê? De salvação. E isto é de Deus. Para quem não aceita a palavra, é um indício de perdição. Mas para quem aceita, é indício de quê? É de salvação, pessoal. Você aceita a palavra, você vai ser salvo. Sua família vai ser salva, você vai vencer. Não tem como você não vencer com Jesus. Aí ele disse, isto de Deus, a salvação de Deus. Por quê? Porque a vós foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também que, pessoal, padecer por ele. Porque às vezes você não entende o Evangelho de Cristo. Pastor, mas como que eu vou padecer se a Bíblia diz que o Evangelho é boas novas de salvação? Jesus prometeu salvar a sua família, Jesus prometeu te dar saúde, Ele prometeu cuidar de você. Isso não significa que você não vai ter lutas. Principalmente contra os principados. Que às vezes você pensa que a nossa luta não é carne e sangue. Não é carne e sangue. Se você é um cristão, você resolveu fazer a vontade de Deus, de verdade, você vai sofrer perseguição. Uma árvore, ela só é apedrejada quando ela dá fruto. Ela não tem fruto, todo mundo passa ali.
Então, quando você é uma pessoa de Deus, nem a pessoa vai. Aqueles que estão nas trevas não se dá para luz. Aí o diabo usa para atacar você, para jogar piada. Querer arrumar problema com você do nada. Ele tenta tirar você da presença de Deus. Então vai tentar usar pessoas, circunstâncias para tirar você de Deus. Você tem que ter cuidado com isso. Glória a Deus. E outra coisa, não espera que o mundo lá fora ame você não, porque Jesus falou isso no livro do Evangelho. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como você não é do mundo, não vão amar você. Você não tem mais espaço no mundo, gente. Assim, em termo, você não se encaixa mais nas coisas do mundo. Pastor, mas como assim? Quando você se torna um cristão, que você é batizado, Jesus tira a sua vida, eu já preguei isso aqui. E ele pega a vida dele e põe em você. E você passa a viver com a vida de Cristo. Sabe o que significa isso? Você agora é uma pessoa com uma natureza espiritual. Você tem uma natureza de Cristo. Você não tem mais a natureza da carne. Então você não se enquadra mais nas coisas do mundo. Por isso que o Pedro, quando ele foi querer negar Jesus, ele sentou lá no meio dos incrédulos. E aí, você é um deles? Não, eu não. O que eles falaram? É sim. Você é um deles sim. A sua fala te denuncia. Quer dizer, ali no meio dos incrédulos, ali não tinha mais lugar para o Pedro. Porque o Pedro não era mais uma pessoa. Você está entendendo? Por exemplo, se eu tiver que fazer amizade lá fora, como eu tinha amizade aí com as pessoas, não você muito pensa, você falar é uma coisa, faz tudo bem, mas você querer estar lá no meio deles, você não vai ser mais a mesma coisa. Vão desfazer de você, entendeu? Tem lugar que você chega, a pessoa parece que você não existe, porque você não é daquele meio mais. Estão entendendo assim ou não, pessoal? Eu, hoje em dia, se eu fosse voltar atrás, eu não vou fazer isso, fosse lá procurar aqueles meus colegas de bebida, tudo, você está pensando que eles vão me amar? Eles vão me tratar igual me tratava lá atrás? Se eu for lá pregar para eles, capaz de me bater fora. Não tem mais nada a ver com ele, entendeu? Naquela época, não coisa. Eles iam até me chamar, vamos lá, vamos tomar uma cerveja, mas se eu chegar lá hoje para pregar, eles não vão querer nem que eu volte lá. Não, que a gente agora vai se mudar, entendeu? Porque o que está neles não é mais a mesma coisa que está em mim. Ou seja, o que está em mim hoje em dia não é mais a mesma coisa que está. Então, eu não faço mais parte daquilo ali. Você tem que entender isso. Aí tem lugares que você chega, a pessoa do nada te trata mal, a pessoa conversa com todo mundo, mas você, a pessoa não quer mal. E você não entende isso, você fica chateado. Cara nojento, fica colando cara de nojo, você não faz nada, é que você é um cristão, você é uma cristã. Você não tem que ficar chateado com isso, você tem que entender que o Espírito Santo repousa sobre você. Por isso que aquelas pessoas que ainda não estão bem com Deus, elas ficam incomodadas, não elas, tá? Elas ficam incomodadas com a sua presença, tá mal. Você está entendendo? Você é sem graça. Ele daí fulano de novo, com esse papo de mim. Entendeu? Ele não quer, o negócio dele é começar sobre pornografia, é coisa do mundo. A mente da pessoa, como diz lá, né? Não bem-aventurado que não anda no conceito ímpio. A mente do ímpio é tudo mundana, pessoal. Tem nada a ver com você. Às vezes você vai conversar comigo e você fica até assustado. Entendeu? O desgraçado passou perto de mim, soltou na água, logo um tiro na cabeça, fica assim, meu Deus! Entendeu? Que nem o pastor Mota falou que uma vez saiu com um homem, não sei se é crente, sei lá, se era pastor, sei lá, um irmão.
Aí, aí o pastor disse que foi com ele, então, não, vamos lá, Lota, eu te dou uma carona e tudo. No meio da rua, não sei o que aconteceu, que passou um cachorro, sei lá, e o cara falou, poxa, pena que eu não passei por cima. Aí o pastor olhou assim para a cara dele, assim, assustado. É irmão mesmo? Esse irmão tá esquisito, hein? Você tá entendendo? Olha a conversa do cara, que ele passar por cima do cachorro. Você tá entendendo? Aí você conversa com ele, você fica até assustado. Você tá lá, estourava logo no miolo. Você, meu Deus. Acho que isso é uma pessoa de Deus. Então você não tem nada a ver com isso, gente. Você é diferente. Você agora é um cidadão do céu, uma cidadã do céu. Então você não tem mais nada a ver com essas pessoas que não estão com Deus, nada te trata mal. Você não tem que se importar com isso. Entendeu? Você tem que entender. Porque eu sou cristã, glória a Deus, porque Deus está comigo. Acabou, vai orando pela pessoa. Nem vai dizendo. Porque a voz foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Não é isso? Tendo o mesmo combate que já em mim tende visto, e agora ouvis está em mim. Aí ele está falando aqui, gente, preste atenção nisso aqui. Portanto, se há algum conforto, é isso? Em Cristo. Se há alguma consolação de amor, porque tudo isso você encontra em Cristo. Você encontra conforto, você encontra consolação. E às vezes você passa por certas situações que se não é Deus na sua vida para te consolar, para te confortar, você não estaria passar. Às vezes tem gente que passa por situação e pensa, meu Deus, como que eu aguentei passar por isso? Foi Deus mesmo na minha vida. Você sente que não é você, que Deus é que está te consolando. Entendeu? É a mesma coisa quando a pessoa é assim, um ente querido parte, né? É uma dor muito forte, né? Digamos assim. Mas quem é que consola? É o Espírito Santo. A pessoa não se entregar, não se suicidar, tem gente que não aguenta coisa, se suicida. Igual, não sei se foi vocês que falaram comigo, sei lá, o cara que perdeu o filho, mas foi o filho, a filha tentou se suicidar, vocês falam, aí o cara não sabia o que fazer naquela dor. Entendeu? Mas você, como tem Deus no seu coração, o Espírito Santo de Deus, ele vai te consolar, ele vai te confortar. Entendeu? Aí ele está dizendo assim, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, não é isso? Se alguns estranhados e afetos e compaixões, ele está dizendo, completai o gozo. Jesus está pedindo para você completar a alegria dele. Pastor, como que eu faço para completar a alegria de Jesus? Para que sintais o mesmo, ter o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Tu sabe que às vezes tem hora na vida da pessoa que o diabo põe um desânimo na pessoa. Ele não consegue jogar a pessoa no vício, na prostituição e outras coisas, ele começa a botar um desânimo. A pessoa começa a não ter mais ânimo de ir para a igreja, começa a não ter mais ânimo de fazer a obra de Deus, a pessoa começa, sabe, às vezes tem ânimo nem para vir, tem gente que às vezes não tem ânimo nem para pentear o cabelo, sabia? A pessoa está meio triste, está meio para baixo, o diabo começa a segurar ela para ter desânimo. Você tem que orar a Deus. Deus percebeu que Josué estava meio desanimado. Então Deus apareceu para Josué e disse a Josué, Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Aí ele ainda disse mais, eu não te deixarei,
nem te desampararei. Eu não vou deixar você, nem vou te desamparar, mas tenha bom ânimo. Não para, continua. Sabe o que é se esforçar? É além da sua força. Entendeu? E ele está dizendo aqui, ó, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Aí ele está dizendo, ó, nada façais por contenda ou por vanglória. Tudo que você vai fazer, nunca faça por contenda. Ah, eu vou fazer, mas não era para me fazer, porque o Bernardinho também não fez. Se eu fizer, também ninguém vai poder mexer aqui. Você está entendendo? Nunca faça nada com contenda em lugar nenhum, principalmente na igreja. Porque quando você faz alguma coisa dentro da igreja, você está fazendo para Jesus, não é para o homem. Você está entendendo? Mesmo que a pessoa não reconheça, às vezes a pessoa dá o sangue ali para servir Jesus dentro da igreja, a pessoa não, os outros não reconhecem, está nem aí. Você está fazendo, você está entendendo? Mas o que você está fazendo está sendo tudo contado no livro da vida, gente. E são pedrinhas que estão indo para a sua coroa. E a maior recompensa, quem vai recompensar você não é o homem, é Deus. Foi para ele que você fez. Então é dele que vai vir a recompensa para você. Entendeu? É ele que está vendo. Deus, ele não dorme. Lá nós temos o Salmo 121. Está escrito que o nosso Deus, ele não dorme, ele não tosquenejará o guarda de Israel. Pastor, o que é tosquenejar? Não cochilará, ele não cochila, ele não dorme, ele não cochila. Ele vê tudo que você está fazendo. É para ele? É. Vai vir a recompensa dele. Você entendeu? Então, por isso você não deve fazer nada por contenda, nem com vanglória. O que é vanglória? Eu faço, mas eu acho que eu sou mais do que os outros. Eu acho que eu faço mais do que os outros. Você está entendendo? Nunca faça isso. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu, por exemplo, estou aqui na prega evangélica, né? Porque Jesus me deu esse dom. Mas eu não desfaço do dom de ninguém. Tudo que o pessoal faz aqui na igreja, até limpar uma cadeira, ajeitar no banheiro, isso é um dom da pessoa. Você está entendendo? Isso é um dom. Cada um tem o seu dom. Cada um é especial naquilo que faz. Cada um é o melhor naquilo que ela faz, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, eu prego, né? Aí eu botasse um exemplo, se eu tivesse que fazer uma ornamentaçãozinha, igual a Natasha, a Rose fez, ou tivesse assim, sei lá, fazendo cachorro quente, fazendo alguma coisa que a gente não fez. Eu acredito que talvez ele não ia ficar igual a elas, porque eu não tenho esse dom. Você está entendendo? Para elas fica bom porque elas são melhor naquilo que elas fazem, é um dom de cada pessoa. Você entendeu? Cada um tem o seu próprio dom. Então, a gente não somos melhor do que os outros, nós somos para somar. Juntos, nós tornamos o corpo de Cristo. Um é o braço, outro é a perna, outro é a orelha, outro é o nariz. Juntos, nós somamos o corpo de Cristo. Então, nós estamos para somar. Ninguém pode se achar melhor do que ninguém, porque a Bíblia fala sobre isso. Né? Vamos supor assim, a perna se acha melhor do que o braço. Ou o braço se acha melhor do que a perna. Não, cada um tem uma função. O corpo precisa das pernas. Porque se tiver só braço, não dá como. As pernas precisam dos braços. Porque se não tiver só as pernas, não tiver os braços, como que vai pegar as coisas? Como que vai fazer as coisas? A boca precisa dos olhos. Porque a boca vai comer, mas como é que vai enxergar sem os olhos? Ou então, se tiver os olhos e não tiver a boca, você vai ver, mas como é que você vai comer?
Você está entendendo que nós somos considerados membros do corpo de Cristo. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo o corpo, tudo que há no nosso corpo é necessário, sim ou não? A gente precisa do ouvido, nariz, da boca. Assim somos nós na igreja. Todos nós precisamos um do outro para formar o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Por isso que ele está falando que nós não devemos fazer nada nem por contenda, nem por vanglória. Nem com confusão e nem querendo ser melhor do que ninguém. A gente tem que ser humilde, como Jesus Cristo foi humilde. Então ele disse assim, ó. Até Jesus foi assim. Jesus escolheu os 12 discípulos, não foi? Para ensinar os 12 para pregar o Evangelho. Jesus falou, eu sou o cara, eu sou o filho de Deus, eu não preciso de ninguém. Pode deixar que eu mesmo resolvo esse negócio de evangelizar o mundo. Não, irmão. Ele escolheu lá os 12 discípulos. Não vou precisar de 12 homens para me ajudar nessa missão de pregar o Evangelho. Lá no Getsemane, como Jesus, ele orava, né, suava lá gotas de sangue. Ele chamou os discípulos para ir fazer o que com ele no Getsemane? Ele pediu ajuda em oração aos discípulos. Está vendo como não existe ninguém melhor do que até Jesus precisou da ajuda dos discípulos. Então ele disse assim, ó, nada passaste por contenda ou vanglória, mas por quê, pessoal? Por humildade, não é isso? Seja humilde. Sabe o que é uma pessoa humilde? Você não se acha melhor do que os outros, você considera até as pessoas maior do que você se diminui, você se põe como servo, como serva. É assim que funciona. Uma pessoa humilde, ela não se eleva, não se acha melhor do que o outro. Aí ele está dizendo aqui, ó, cada um considera os outros o que, pessoal? Superiores a si mesmo, é o que eu acabei de falar. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que também é do outro. Por quê? Às vezes tem pessoas que querem só receber, e isso também funciona até no relacionamento conjugal. Às vezes a pessoa quer só receber, ela quer receber carinho, ela quer receber atenção, ela quer receber não sei o quê, ela quer que as pessoas façam por ela, mas ela tem dificuldade de fazer o outro, não pode ser assim. É dando e se recebe. Você não pode saber que você só quer para você. Você tem que receber e tem que dar também. E isso que eu estou falando não é só dinheiro, oferta, não é isso não. Você tem que receber amor, você tem que dar amor. Receber carinho, você tem que dar carinho. Você quer que as pessoas te tratem bem? Trata as pessoas bem. Se bem que você pode ser uma pessoa muito legal e tratar todo mundo bem. Vão tratar você bem, mas nem todos. Você tem que entender isso. Porque Jesus Cristo ele não tinha um pecado. E ele tratou todo mundo bem, mas nem todos amam Jesus. Jesus não conseguiu agradar todo mundo, você também não vai conseguir. Mas você vai tratar todos bem, as pessoas vão te tratar bem. Agora, aqueles que estão nas trevas mesmo, aqueles dali, você só orando. Que esses não vão conseguir te tratar bem. E o que está neles não bate com o que está em você. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ah, mas eu fiz o que Jesus falou. Eu tratei bem, a pessoa me tratou mal. Aí já é um espírito que está naquela pessoa. Você tem que orar. Você tem que orar, você tem que jejuar, tem que repreender aquele mal. Tem gente que quer vencer discutindo, debatendo. Não vai adiantar debater, discutir. O negócio é orar. Repreender aquele mal e orar. Só um minutinho, por favor.
pessoal, o que você tem que fazer? Você tem que orar. Glória a Deus. Deus abençoe, mãe. A paz do Senhor, também te amo. Érica, Deus abençoe, Érica. A paz do Senhor, meu amor. Eu senti sua falta por aqui. Então, vamos lá. Aí ele está dizendo aqui, ó. Nada façais por cumprir, não. Está uma noite, gente. Não atente cada um para o que é propriamente seu. A gente não pode pensar só em nós, só aquilo que está bom para a gente. A gente tem que pensar no outro também, pessoal. Sim ou não? É isso, a gente fica até chateado porque o outro prosperou, o outro ganhou um negocinho. Não faça isso. Se alegre com a alegria do seu próximo. Amém? Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Também manter os outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus ele estava numa forma de Deus, porque ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são Deus. Mas ele não veio numa forma assim de exaltação, sabe? Os discípulos, eu sou Deus. Não, Jesus era humilde. Comia lá pão junto com os discípulos. Repartia lá o pão, comia o peixinho dele lá. Jesus era humilde. Andava com os discípulos aí curando, visitando as pessoas. Jesus era humilde. Ele não se achava melhor do que o pessoal. Só porque ele era Deus, entendeu? Ele não tratava as pessoas como Deus para a pessoa, não. Ele tratava como irmãos, humildade. Aí ele está dizendo aqui, ó. Não atente cada um, não. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. É isso que ele fez? Fazendo-lhe semelhante aos homens. Ele desceu. Entendeu? É como se fosse assim, eu vou te dar um exemplo. Se Jesus estivesse hoje, ele está, né? Porque Jesus é verbo, ele é a palavra. Mas se ele estivesse fisicamente aqui, Jesus é Deus, mas se ele estivesse fisicamente, eu acredito que se ele ia sentar aqui na cadeira, ia passar para andar no cielo, para o Senhor, entendeu? Ele ia vir aqui, ia sair daqui, vamos supor, acabou de pregar, rapaz, ele é pessoa e tal, porque ele era humilde. Ele não ia passar, todos se ajoelham, sou Deus que estou passando. Ele não é assim que ele estava, ele era humilde. Sim ou não? Ajudava todo mundo. Então a gente também não podemos ser desse jeito. Amém? Nós precisamos descer, precisamos ser humildes. Às vezes a pessoa ganha um cargozinho melhor na igreja, ou até no trabalho, e começa a humilhar os outros, começa a achar melhor. Isso é um erro. Aconteceu isso, sabe com quem? Nabucodonosor. Deus levantou ele como rei. Ele era um rei lá, abençoado na presença de Deus. Só que você vê o que aconteceu com ele? Ele ficou tão poderoso, que ele começou a humilhar os pobres. Começou a humilhar as pessoas, humilhar os pobres. Qualquer coisinha já mandava matar, ele errou o alvo. Deus mandou um aviso, um sonho para ele. Ele não soube interpretar, mandou um Daniel para interpretar. E o Daniel ainda falou para ele: ouve, ó Deus, o meu conselho, e arrependa-te dos teus pecados.
para que não acontecesse a sentença que tinha sido contra ele. E Deus tinha mandado avisar ele, se ele continuasse assim, Deus ia tirar o espírito dele, ia botar um espírito de animal nele, ele ia pastar lá no pasto. Mas ele não aceitou. Ele continuou fazendo aquela maldade. Depois de 1 ano, veio uma voz, passou de ti teu reino, entrou um espírito nele, de animal, e ele foi pastar lá, cresceu as unhas, ele ficou igual um bicho mesmo lá pastando. E depois de um tempo, Deus tornou a vir o entendimento dele. Deus tirou novamente aquele espírito de animal e colocou o espírito dele de volta. Sabe o que ele disse? Ele agora entende que o céu reina. Aí ele se humilhou. Você está entendendo? Aí ele desceu. Então, às vezes, há pessoas que Deus quer usar, que Deus quer abençoar, quer até prosperar um pouquinho mais. Mas a pessoa é arrogante, a pessoa não pode ser. Ela fala com todo mundo, os vizinhos todos. Se Deus dá um carro melhor, ela vai passar para falar com ninguém. Você está entendendo? Para até de falar com os outros. Não vou nem falar para não gerar inveja. Quer dizer, ela deixou jogar a humildade fora, pessoal. Não podemos ser desse jeito. Eu, a pé, de bicicleta, uma moto, um carro, eu tenho que ser a mesma pessoa, porque isso não vai me mudar. É como o pastor Mota fala, né? Se eu estiver dentro de um carro, eu sou Fabiana. Se eu estiver fora do carro, também sou Fabiana. Que diferença, Fabiana? Você está entendendo? Lá dentro, do lado de fora, eu sou a mesma pessoa. Não vai mudar nada. Funciona desse jeito, você está entendendo? Então, ele está falando aqui, ó. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É a mesma coisa. Deixa eu te explicar. Deus está te dando uma bênção, né? Deus vai te dar uma bênção. Por exemplo, você está lutando aí para ganhar uma casa. Deus te dá uma casa. Ou você está lutando aí, sei lá, faz uma autoescola, Deus te dá um carrinho, uma coisa. Você está escrevendo aquilo ali da casa de todo mundo. Não, porque eu tenho que mostrar, entendeu? Tem que mostrar meu carro novo que eu ganhei, tira foto, bota no Face. Você nem costuma botar foto sua. Comprou um carro novo, toda hora eu boto tua foto lá, dirigindo. Tira aí, gente. Cuidado com isso. Entendeu? Porque isso se chama, como é que Jesus falou? Que você não pode ter aquela palavra que eu peguei, ostentação. Isso também é bíblico. Porque tinha um rei na Bíblia, eu só não vou lembrar o nome dele agora, tinha um rei na Bíblia, que Deus deu muitos bens para ele. E o palácio dele era uma coisa linda. E Deus deu muito bens, taças de ouro, taças de prata. E tá, ele devia ficar na dele, poxa pai, muito obrigado e tal. O que ele fez? Mandou chamar todo o pessoal de outros reinos, mandou abrir o palácio para o pessoal vir só para ele ver o que tinha de dívida no palácio. Mandou chamar geral. E todo mundo, olha essa taça de ouro, olha, irmão, Deus ficou triste com ele e perdeu tudo. Porque era para ele aproveitar, sei lá, com a família dele e tal. Não, ele mandou chamar geral para ver os bens dele. Tem gente que compra um negócio, ela não quer um relógio, ela quer ostentar. Não, tem que ter um relógio, todo mundo tem que ver que eu tenho esse relógio. Você fazendo isso, você nunca vai ter nada, você tem que aprender a ser uma pessoa humilde, gente. Você é aquela pessoa que tem, mas nem parece que tem. Você entendeu? Nem parece
saber da sua vida. Não comprei uma cama nova, meu colchão está ortobão, aí vai lá e filme tudo que eu sei, não faz isso não. Daqui a pouco está você dormindo no chão duro, porque você foi humilde. Você quis ostentar aquilo ali. Aí aquela pessoa mais pobrezinha, tadinha, está dormindo em cima de uma madeira, olhando assim, você entendeu? Faça isso, seja uma pessoa humilde. Seja uma pessoa humilde. É para você que Deus te deu, porque eu uso para muito lugar. Acabou. Você vai ir na sua humildadezinha. Se os outros verem, poxa, que bênção, né? Comprou um carreiro, olha a Deus, bênção que Deus me deu. Pronto. É estranho isso. Eu nunca tive uma fotografia. Acabou. Aí Deus dá um carrinho, você vai lá, bota um óculos escuro. Entendeu? Tira a foto de trás do carro, da frente do carro. Tira aí foto de mim dentro do carro. Não faz isso, não. Tenha para você. Entendeu? Não é para os outros ver. Os outros, é para você. Pega a sua famíliazinha, bota no carro, passear, não avise, para, muito obrigada. Tá? Entendeu? Assim ou não? Então ele está falando assim, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, não é isso? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quando você se humilha, Deus ele te exalta. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. O próprio Deus é que vai te exaltar. Lá no livro de Deuteronômio 28 está escrito o seguinte: se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus, o que ele vai fazer? Ele te exaltará. É Ele que vai te exaltar. Você é humilde, você é obediente. Eu lembro que às vezes eu falo certas coisas de mim, não é querendo me engrandecer nem dizendo que eu sou a pessoa mais santa do mundo. Não é isso. Mas às vezes eu estou falando para você aquilo que eu vivo isso. Eu lembro que eu fui na Santa Ceia, essa Santa Ceia passada que eu fui, foi a primeira vez que eu fui na Santa Ceia de carro. E o João, ele estava lá na Santa Ceia também. Tu viu onde que estava o carro, João? Meu carro, parado? Aonde que estava? Lá na frente, não é? Eu nem parei na frente da igreja. Nem por nada, não. Parei numa barraquinha lá embaixo, numa árvorezinha. Desci, fui lá. Você está entendendo? O pessoal que me viu lá na igreja, ele nem sabe que eu fui lá de carro. Aí se a outra pessoa ainda chega assim, todo mundo tem que me ver de carro. Irmão, pra quê? Que diferença vai fazer todo mundo me ver de carro ou sem carro? Você está entendendo? Botei a chave dentro da bolsa, até porque eu estava com uma roupinha social, às vezes eu boto aqui. Mas eu estava com uma roupinha social, porque não tem nada nessa chave pendurada aqui. Botei a chave dentro da bolsa, fui lá, saí de lá discreto. Ninguém nem viu que eu estava no carro. Alguns, só o pastor meu que eu comentei, não, pastor, com o carro, que ontem foi meu negócio para gasolina, não foi? Mas não estava, não. Não é por nada, não. Claro, fez questão de parar, não é isso. Mas para que isso, pessoal? Você está entendendo? Eu não sou nada, você é nada demais de carro, bicicleta. E outra coisa, você tem que gostar de mim. Entendeu? Não é que eu estou de carro. Você tem que gostar de você a pé, de ônibus, de bicicleta, de você. Então, essas coisas aqui que eu estou ensinando, eu vivo isso, tá? Eu sou muito discreta. Não sou aquele tipo de pessoa que onde eu chego, todo mundo tem que me ver. Não.
Ou então vou para um lugar, não, tem que usar um sapato, tem que, sei lá, botar uma flor bem grande para os outros verem o meu sapato. Eu vou para que isso? Tem gente que faz isso, gente. Não é legal isso. O negócio dela é chamar atenção. E às vezes todo mundo fala, a pessoa está conversando com você está conversando, sei lá, do reino do céu, de outra coisa, do nada a pessoa pula no sapato. E aí, comprei esse sapato aqui, ó, foi um tanto. Você ficou olhando assim, você fica até pensando, o que é esse sapato na conversa? Entendeu? A pessoa tem que falar o preço que loja que comprou. E isso acaba gerando até uma inveja. Daqui a pouco torce murcha. Murcha. A coisa é séria. Então ele está falando aqui, ó. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Não é isso? Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Não é isso? Dos que estão no céu, que são os anjos. Dos que estão na terra, que são os homens, somos nós. E os que estão debaixo da terra, que são os demônios. Todos. Os principados, os anjos, os demônios, o ser humano, todos se prostram diante do nome de Jesus. Olha como que Deus exaltou Jesus. Mas por que Jesus foi tão exaltado assim? Porque ele se humilhou a si mesmo. Ele foi humilde. Ele desceu. Ele não quis ser melhor do que os outros. Estão entendendo? Todos que se humilham serão exaltados. E ele diz, Cristo é o Senhor. Não, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Às vezes você se sente humilhado no seu trabalho, na sua empresa, às vezes até dentro da igreja, mas não fica triste com isso não. O que se exalta, o que se humilha será exaltado. Você vai lá, ora a Deus, daqui a pouco Deus vira. Lembra do José? O José foi humilhado no meio da família dele, porque venderam ele. Foi humilhado no Egito, porque aquela mulher lá cismou com ele e acusou ele de coisa que ele não fez. Ele foi preso, ficou lá acho que 2 ou 3 anos, não foi? Inocente. Não acho que isso é ser humilhado, não. Foi humilhado. Mas chegou uma hora que Deus exaltou José de uma tal maneira que ele se tornou governador do Egito. E governador até os irmãos dele que venderam ele. Até os irmãos dele teve que comer pela mão de José. Se eles não comessem pela mão de José, eles morriam de fome. E ali era o único lugar que tinha comida. Olha como Deus exaltou José. Porque ele se humilhou. Ele foi humilhado, mas Deus exaltou ele. E ele disse assim, ó. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai vós com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto o efetuar, segundo a sua vontade. Aí ele está dizendo, ó, fazei tudo sem murmurações e contenda. De novo ele está falando, não faça nada na sua casa, na sua família, na igreja, no trabalho, com murmuração e contenda. Se você está sofrendo uma injustiça, uma ingratidão, né? E às vezes você faz tanto, você nunca presta. Você nunca reconhece o que você faz. Não desanime. Deus está olhando para você. Não caia nessa. Seja humilde.
faça por amor, faça olhando para Jesus. Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. Porque você sabe quando você serve na igreja, quando você serve até no seu trabalho, que você é uma pessoa obediente lá, o seu patrão, a sua patroa, quando você ajuda os seus pais em casa, a sua família, você serve a sua família em casa, você sabia que você está fazendo isso para Deus? Que isso, pastor? Tudo isso está escrito na Bíblia, gente. Efésios está escrito lá, quando você for servir ao seu patrão, ao seu patrão, você serve como se você estivesse servindo ao Senhor, sabendo que dele vai vir sua recompensa. E a família também é a mesma coisa. A palavra de Deus diz que acho que não sei se é 1 Coríntios ou Romana, ele está falando ali, né? Sobre como Jesus ensina as pessoas a tratar bem aos seus parentes, seus domésticos, na fé. Entendeu? Isso tudo, você vai, pega um copo de água com a sua mãe, você passa uma vassoura na casa, você está fazendo isso para Jesus, está vendo isso. Porque foi ele que disse que aquele que não ama os seus é pior do que o vizinho que está negando a fé. Pastor, mas lá em casa só eu que faço, ninguém reconhece. Mas tu acha que Deus não está vendo isso, pessoal? O José era o único que ajudava o pai dele. O resto dos irmãos, além de não ajudar, ainda tinha raiva do José ainda. Vai ver que ele pensava assim, poxa, eu sou o único que ajuda meu pai, mas só que ele foi honrado. Ele foi exaltado. Depois os irmãos tiveram que se prostrar lá diante de José. Você está entendendo? Humilhados. Davi foi o último a sentar na mesa. Os irmãos de Davi, tudo guerreiro, os pais cantavam lá cheio de o Davi é que tinha que ficar levando lanchinho para os irmãos, levando lá papá gostoso para os irmãos, e o Davi tinha que ficar lá no pasto, no meio dos animais, ainda levando lanchinho para os irmãos, e ninguém dava nada por ele. A coisa foi tão séria que quando o profeta Samuel foi lá para escolher o rei de Israel, nem Davi chamaram. Entendeu? O profeta falou assim, não, eu queria, quantos filhos você tem? Reúne seus filhos. Não chamaram o nome de Davi, não. Tu vê como Davi era insignificante na família, entendeu? Já botou mundo. Aí o profeta foi, não, também não é esse. Mas deve ser esse aqui, também não é esse. Depois ele acabaram os seus filhos, quando ele desses. Lembrei agora, Davi, ele piada que está lá no... Mas era ele escolhido. E aí? A família humilhava ele, porque nem consideração direito não tinha, não tiveram nem o trabalho de chamar o Davi, de o menino tomar um banho, que estava lá no pasto, toma um banho, vem cá para a mesa, o profeta está aqui, mandou reunir os filhos. Não tiveram nem trabalho de chamar ele. Pois era justamente ele que era o escolhido de Deus. E ele? Você está entendendo? Vai ver que ele ficava lá, pai, esquecido, ninguém liga para mim, ninguém reconhece o meu trabalho aqui, essas ovelhas o dia todo, no pasto, todo sujo. Na mente dele, ninguém estava vendo ele, mas Deus estava de olho nele. Às vezes você é uma pessoa que você se esforça para tudo, você está pensando que não tem ninguém que está vendo. Tem sim, Deus recompensa, pessoal. Então ele está dizendo aqui de novo, fazei todas as coisas sem murmuração, sem reclamações e sem murmurações e sem contendas, nem murmurações e nem contendas. Até às vezes
problema. Joga um contra o outro. Fofoca, disse-me-disse. Isso aí não é de Deus, pessoal. Isso é um espírito maligno que entra na vida da pessoa. É um espírito de confusão. Aí ninguém quer ficar perto. Ninguém quer ficar perto, ninguém procura. Porque ninguém gosta de mim. Não é isso. É porque a pessoa voltada para a confusão. A pessoa pode ir uma competa. Ela pode jogar um contra o outro. E isso é um pecado sério, sabia? Lá no livro de Provérbios 6, ali, verso 18, está escrito que há 7 coisas que aborrecem a Deus, e a 7ª sua alma abomina. Pastor, o que é abominar? Tem nojo. A alma de Deus tem nojo. Por que é essa 7ª coisa? É o irmão que cria contenda entre irmãos. É uma pessoa que joga uma pessoa contra outra. Você está entendendo? Eu ligo para a Luciene falando mal do antes para a Luciene. Daqui a pouco eu ligo para o antes falando mal da Luciene. Você está entendendo? Eu jogo um contra o outro. Isso é um pecado muito sério. Aí a pessoa não entende por que a minha vida dá tudo errado, por que as coisas não acontecem, por que eu só vivo sofrendo, porque tudo para mim dá errado, mas irmão, pecado a gente tem que abandonar. Isso é horrível, a pessoa que vive jogando um contra o outro, falando mal do outro, tem que parar com isso. Sim ou não? Então ele está falando aqui, tanta coisa boa para você falar que edifica, você vai logo jogar um contra o outro. Aí ele está dizendo, fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais o quê, pessoal? Irrepreensível. Não tem que a pessoa falar de você, a pessoa quer te acusar, a pessoa quer te repreender, mas você é uma pessoa exemplar, você é uma pessoa que você não dá motivo. Você não precisa ficar sendo repreendido. Aqui, eu não tenho muito esse costume não, sabe? Não tem. Mas tem igreja que os pastores costumam chamar e repreender a pessoa está fazendo as coisas erradas, fofoca, jogando um contra o outro, causando escândalo na igreja. Tem gente que quase todo dia é repreendida na igreja. Por causa de fofoca, por causa disso, por causa daquilo. Tem gente que vai para o banco. Mas por quê? Porque a pessoa está dando motivo, tem que parar de dar motivo. É para você ser irrepreensível. Se você aprender com Jesus, não vai ter nada para os outros acusar você. Glória a Deus. E se acusar, eles vão ter que entender que eles estavam errados, como foi com José. Acusaram José, depois se arrependeram. Poxa, o que a gente fez? Cara, é inocente, em nome de Deus, entendeu? Não, você agora vai ser governador. Eles vão entender que fizeram errado. Aí ele está dizendo aqui, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração que, pessoal, corrompida, perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo. Por que você vai resplandecer como astros? Porque você carrega a luz de Cristo. Hoje de manhã eu preguei o seguinte, que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Você, quando aprende com Jesus, você está recebendo a palavra, não está? Eu estou pregando aqui, você está recebendo a palavra. Você está recebendo Jesus, Jesus é a palavra, Jesus é a luz. Então, o que acontece? Você recebendo a palavra, recebendo Jesus, que é a luz, né? Você se torna portador da luz. Sim ou não? Porque você é uma pessoa que vai levar a luz de Cristo para os outros. Através de você,
enxergar Jesus. Você é essa luz, você vai resplandecer a Cristo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja. Pastora, mas lá todo mundo faz errado. Tem gente que tem esse negócio, né? Ah, pastor, mas eu vejo tanta coisa errada na minha igreja. Deus me livre, dá vontade de eu sair da igreja. Por isso que você tem que ser a luz. Porque se tem gente fazendo coisa errada, você tem que resplandecer Cristo ali, que as pessoas vejam Jesus fazer, passar a fazer certo. Sim ou não? O pessoal está fazendo errado. Então, peraí, eu vou fazer certo, porque eu vou resplandecer a luz de Cristo na minha igreja. Quem está fazendo errado vai ver a minha atitude, vai enxergar através dessa luz que é Cristo, ela vai enxergar que ela está errada. Ela tem que mudar. Sim ou não, pessoal? Vamos supor que eu estou numa igreja que é mal fofocada. Aí eu junto aquele grupinho falando mal do outro. Eu não vou falar. Ah, mas não sei o que. Vamos orar pelo Bernardinho. Não, mas o Bernardinho, não, vamos orar. E eu saio de perto, desfaço, quer dizer, eu já mostrei para aquele grupinho ali que o que eles estão fazendo está errado. Através das minhas atitudes. Estão entendendo sim ou não? Nós resplandecemos a Cristo. Dentro de casa também é a mesma coisa. Deixa quem quiser fazer errado, faça você o certo. Quem faz errado vai olhando, daqui a pouco vai passar a fazer certo também. Sim ou não? Na sua escola. Vamos ali ver aquilo ali, aquela pornografiazinha ali. Ó, o professor saiu, vamos fazer isso aqui. Você não se junta. Mas vai ficar com raiva, deixa eu ficar com raiva. Eu não quero, não vou. Daqui a pouco aquele grupinho vai começar a enxergar que você é diferente. Você carrega alguma coisa diferente em você. E como o salário do pecado é a morte, e todo pecado é ruim, é bom no começo, depois é ruim. Quando der ruim para o lado dele, eles vão querer passar para o seu lado. Entendeu? E não vai, pois, fulano está em paz, está sossegado. Vamos passar para o lado dele também, para o lado dela. Então ele está dizendo aqui, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandecereis como astro no mundo, retendo a palavra da vida. Sabe o que é reter a palavra da vida? É segurar. Não é só você ir para a igreja ouvir e pronto. Não, você tem que reter. Segurar essa palavra. Não, eu vou viver ela, vou botar essa palavra em prática. Glória a Deus. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, que é o dia que Jesus voltar para buscar a igreja, eu possa gloriar-me de não ter morrido nem trabalhado em vão, porque o apóstolo Paulo, ele era dedicado a pregar o evangelho, dedicado a fazer a obra de Deus. Ele falou, gente, segura a palavra, não se corrompa, é para que o dia que Jesus vier buscar a igreja, eu não tenha trabalhado em vão. Como assim? Preguei, orei, vocês acabaram ficando por aí. Entendeu? Não aprenderam, acabaram ficando. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo-me e regozijo com todos vós. Eu me alegro com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso. Glória a Deus. Nós temos que estar felizes por pertencermos a Cristo. Amém? Só em você saber e ter a certeza de que quando Jesus Cristo vier, Ele vai vir buscar você. Ele vai vir buscar você para viver com Ele na glória. Isso já é uma enorme alegria.
vai ficar aqui para a grande tribulação. Você já viu no Apocalipse que sofrimento vai ser a grande tribulação? As pessoas vão procurar a morte fugirá deles. A água se tornará sangue. Um montão de praga que vai vir sobre a terra. O sofrimento vai aumentar tanto que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Então, só em você saber que Jesus Cristo, quando vier, vai te levar para casa, você vai estar protegido, vai estar seguro do lado dele. Vai ser livre do Hades, do grande sofrimento. Quando ele prometeu lá no livro de João, né? Eu irei para o Pai e vou preparar a morada para nós. E vou voltar e vou buscar vocês para levar vocês comigo. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Glória a Deus. Amém? Irmãos, que Deus, eu espero que Deus, quando você chegar em casa, se tiver um tempinho, medita melhor nessa palavra que você ouviu. Que é tão bom a gente meditar no que Deus fala, gente. Deus fala mais profundo no nosso coração. E até ora a Deus, que tem gente que vai na igreja, pronto, que nem a pastora pregou ontem, né? Já fica dever de casa, já fui, já ouvi. Não. É mais ou menos assim, você quando vai pegar um limão, na laranja, que você vai espremer a laranja para fazer um suco, você dá uma espremidinha assim, joga a laranja fora? Sim ou não? O que você faz com aquela laranja? Você espreme até extrair o máximo dela. Sim ou não? Oi? Porque você já comprou a laranja cara, péssimo. Você vai cortar a laranja, vai espremer, vai jogar a laranja fora. Não. Tem gente, eu costumo fazer isso. Eu já vi fazer, eu já trabalhei em restaurante. A pessoa pega a laranja antes, dá uma amassadinha assim com a mão, né? Para maciar bem ela. Depois que ela está bem maciazinha, você corta, vai lá no espremedor, né? E você espreme o máximo que você pode, para tirar o máximo do sumo dela. Assim, você tem que fazer com a palavra de Deus, pessoal. Não é só você vir na igreja, ouvir e foi embora. Não, você tem que extrair o máximo que você puder dessa palavra. E como que eu extraio? Quando eu vou para casa, eu procuro meditar nela. Se eu tiver um tempinho, eu sento com a Bíblia e releio ela. Eu oro a Deus. Deus, me ajuda a entender isso aqui melhor. Me ajuda a colocar em prática essa palavra. Você está entendendo? Você vai orando. Por exemplo, o próximo culto agora é terça-feira. Eu vou até terça-feira meditando nessa palavra. Já viu aquela pessoa que senta para comer com calma, vai mastigando? Com calma, você não se sente mais alimentado? Você se sente mais alimentado. Tem gente que não come, engole a comida. Daqui a pouco você está se sentindo meio esquisito. Você não se sente alimentado, mas sente que comeu um pulo, porque você comeu tão rápido, você não mastigou a comida. Tem gente que se sente até mal. Então você precisa extrair o melhor da palavra. Se tiver um tempinho, você ora em cima da palavra, medita nela. Entendeu? Tira o máximo que você puder dela. Porque Jesus, ele fala mais profundamente. Tem gente que vai na igreja, isso está escrito lá no Mateus. Mateus, gente, a gente está atrasado. Assim, atrasado não, já deu a hora, mas rapidinho. Mateus. Vou mostrar um negócio aqui. Tem gente que ouve a palavra tão rápido, de qualquer maneira, que ela não surge o efeito que tem que surgir no coração da pessoa. A pessoa acaba ficando igual Lídia. Lídia, ela era uma mulher que ela ouvia a palavra, mas ela ouvia a palavra e servia a Deus, mas o coração dela era fechado. Deus teve que abrir o coração de Lídia para ela entender o que Paulo pregava. Só depois que o coração dela abriu, que ela entendeu, que ela extraiu assim, o máximo daquela palavra, é que a família dela toda foi salva. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Então, a pessoa vai tão rápido para a igreja ou de qualquer maneira. Não, eu vi, já tá bom. Aí
Mateus 13, lá no versículo 22, Mateus 13, 22. Acharei? Ele está dizendo, aqui ele está falando sobre a parábola do semeador. Ele está falando que a semente que caiu no caso é a palavra de Deus. Como cai no seu coração. A palavra de Deus, ela é a semente. E ela como cai no coração da pessoa. E aí Jesus estava falando vários exemplos de coração que caía a palavra, que tipo de fruto que dava a pessoa. E aqui no versículo 22, ele está falando aqui, ó, e o que foi semeado, que é a palavra, né? Que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, só até ouve, deixa eu terminar, é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo, né? Você ouve, não, já ouvi a palavra, já, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você esqueceu, o que você ouviu? É tanta coisa na tua cabeça, tanta coisa que você tem que fazer, que você esqueceu toda a palavra. E você não pode esquecer de Jesus. Porque Jesus é a palavra, Jesus é eterno. E Jesus, ele disse assim, permanecei em mim, eu em vós. O que permanece em mim dá muito fruto. Porque se estiver em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis qualquer coisa e será feita. Então você não pode perder a palavra. Mas tem gente que é tanta coisa que ela ouve a palavra às pressas. Sai dali, não, porque eu tenho que lavar o carro, tenho que dar banho no cachorro, tenho que dar não sei o que, e você acaba esquecendo o que Deus falou. Você não extrai o melhor daquela palavra. Então ele está falando aqui, ó, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas. E o que acontece, pessoal? Sufocam a palavra. E ela fica como? Infrutífera. Quer dizer, a pessoa não dá fruto. Que fruto? Fruto da prosperidade, fruto da saúde, fruto do arrependimento, fruto da salvação da família. A pessoa não dá fruto. Porque ela ouviu a palavra, expressa de qualquer maneira, muita coisa para fazer e tal. Ela não teve aquele tempo de extrair aquela revelação do Espírito Santo que aquela palavra trouxe. Porque Jesus, ele disse assim, a minha palavra não voltará, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes farás o efeito a qual me apraz. Então, quando Jesus envia a palavra dele, ele quer dar um fruto na tua vida. Algum milagre, uma bênção ele quer liberar para você em cima dessa palavra. Mas se você não entender, ouvir de qualquer maneira, ela vai ficar infrutífera. Não vai dar o resultado que Jesus enviou. Glória a Deus. Amém? Gente, vamos então orar em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus que estão aí no Face, tá? Com a gente aí. Valdemir, Deus abençoe. Valdemir não, Valdemar. Valdemar Gonçalves. Deus abençoe. Porque aqui tem o Valdemir, né? Hoje o Valdemir mandou uma mensagem para feliz Páscoa, né? O Valdemir está bem sumidinho ele. Mas, de vez em quando ele mandou uma mensagem. E aí, irmão Valdemar, Deus abençoe Valdemar, tá? E todo o pessoal aí que fez. Gente, vamos orar então em nome de Jesus? Vamos fechar nossos olhos, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nós viemos agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou nessa noite. Oh Deus, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que a gente consiga, se o Espírito Santo nos ajude a extrair o melhor da Sua palavra, Pai. Que a Sua palavra possa realmente ficar pregada, firme, fixada no nosso coração, de uma maneira que a gente vê os frutos. Oh Pai, que em nome de Jesus, em tudo na vida dessa pessoa venha funcionar, venha dar certo, em nome de Jesus. E eu estou paralisando a ação de Satanás e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, da saúde,
abruptamente da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, eu exijo a tua retirada, eu mando que saia agora, em nome de Jesus Cristo, não volte mais. Pega o seu mal, pega tudo que é seu, vai embora e nunca mais você pode voltar em nome de Jesus. Ô Pai, eu estou abençoando essas pessoas. Pai, eu preciso, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer um milagre na vida delas. Só o Senhor sabe o que é, seja no casamento, na saúde, na prosperidade, na salvação da família, na vida espiritual dessa pessoa. Deus, eu estou pedindo, Senhor, concorda com as orações, que eles sejam abençoados, que tudo venha mudar. Em nome de Jesus. Também peço, Senhor, Pai, que o Senhor receba aqui os dízimos e as ofertas que são entregues no seu altar. Lembrando que o Senhor disse: os que me honram, eu honrarei. Cubra no teu manto sagrado, Pai. E leve em paz em nome de Jesus. Abençoe todos do Face aí também em nome de Jesus. E do YouTube, que essa pregação está no YouTube. Glória a Deus. Amém. Pessoal, agora que passou o culto jovem, foi uma bênção, né? Vamos botar aí testemunho, muito forte testemunho que a gente tem guardado aí. Para você ver o poder de Deus numa restauração do pé, né? Da irmã, do irmão da irmã aqui da igreja, que, segundo os médicos, era para ter amputado. Quando vocês virem na foto, você vai falar: pastor, realmente, humanamente falando, olhando, parecia que não tinha nem mais jeito. Mas Deus restaurou, mas de uma tal maneira que o homem está bonzinho, voltou para a igreja dele, olha, está totalmente curado. Pastor, eu ia botar uma préviazinha no Face, mas só que o Face não aceitou a imagem, porque a imagem é muito forte. Porque o pé dele chegou a ficar no osso. Então a carne foi, sabe? Aparecia o osso do pé dele. E, humanamente falando, teria que se fazer ou amputar, porque a sala que ele estava, né, no hospital, ela estava falando que o pessoal que estava lá era para amputar, mas Deus não deixou amputar o pé dele. Ou fazer enxerto. Você viu como é que estava? Do jeito que estava ali, quem diria que aquele pé ia se restaurar aquela carne de novo? Do jeito que estava. Só Deus, né? Porque geralmente a pessoa faz um enxerto para poder comer muita carne, mas não. O pé dele foi totalmente restaurado pelo poder de Deus, sem precisar de enxerto, sem precisar ser amputado. E a gente vai estar botando esse testemunho aí, quando ele veio para casa, né? Eu sempre falava para levar água, a água da campanha. A gente tem uma campanha que a gente fala que sexta-feira, onde a gente entrega água, o sabonete, o sal, que é consagrado. E eu sempre falava para ela: leva essa água, lava o pé dele com essa água. Aí ele, pastor, o médico mandou para passar o soro, o que eu faço? Eu jogo a água e depois eu jogo o soro. Aí joga a água. Aí ela lavando o pé dele, olha o pé do homem. Ficou totalmente restaurado para a glória de Deus. A gente vai estar botando esse testemunho aí. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos na paz do Senhor. Pela Páscoa e abençoado um restantezinho de domingo de Páscoa. E um bom feriado prolongado para todos aí. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe todo o pessoal do Face. Um bom feriado para todos aí, tá, pessoal? Glória a Deus aí na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.